Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós que estamos aqui no Santuário Frei Galvão, em Divinópolis, Minas Gerais, você que nos acompanha, graças a Deus e aos associados da obra Brasil afora, ao vivo, nesta Santa Missa, do dia da Imaculada Conceição da Virgem Maria, o Dia Nacional da Família e o início do ano de São José, convocado pelo Papa Francisco. Situações importantes e que questionam a nossa caminhada como igreja e como família. Nós ouvimos na primeira leitura o relato de Adão e Eva, e nós ouvimos no Evangelho a visita de Gabriel a Maria Santíssima. Por que a igreja coloca na mesma missa duas mulheres? Porque uma é o contrário da outra. Tanto é que Ave é Eva de trás para frente. Se você quer saber quem é Maria, veja Eva ao contrário. E você quer saber quem é Eva, veja Maria Santíssima ao avesso. Uma é contrária à outra. Eva conversa com o diabo, com o demônio, em forma de serpente. Maria dialoga com o arcanjo. Eva desobedece a Deus. Maria obedece a Deus. Eva não escuta o que Deus disse. Maria é atenta à palavra do céu. Por Eva entrou no mundo o pecado. Por Maria, a salvação. Eva leva Adão a pecar. Maria leva a humanidade a se salvar. Eva escolheu a árvore do pecado. Maria, a árvore da salvação, que é a cruz. Por Eva, nós fomos expulsos do paraíso. Por Maria, nós temos acesso ao céu. Ela é a bendita entre as mulheres, para que o fruto dela fosse bendito.
Meus irmãos e irmãs, aprendamos algo sério, importante e que muita gente não sabe. A Imaculada Conceição não se refere a Maria, mas a Jesus. Maria precisava ser concebida sem pecado, porque isso era uma necessidade. Se você arranca de Maria a Imaculada Conceição, Jesus é pecador, e um pecador não podia nos salvar. Por isso que Maria, pelos méritos de Cristo, para que ela pudesse conceber um filho bendito, Benedictus, que é santo, ela precisou ser santificada antes da concepção, para que ela pudesse gerar o Salvador. É por isso que nós falamos: bendita é a mãe, bendito é o filho, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E Jesus vai dizer que se conhece uma árvore pelo fruto. Não há árvore boa que dê fruto mau, não há árvore má que dê fruto bom. Pelo fruto se conhece a árvore. Eu não entendo certos protestantes que se dizem conhecedores profundos da Escritura e seguidores de Jesus, querendo falar que o fruto é bendito, descartando a árvore. Meus irmãos, para nós católicos, Jesus não nasceu de um ovo, ele nasceu de uma mãe. A nossa igreja tem uma mãe, e o nome da virgem era Maria. Aqui, meus irmãos, não é questão de escolha, porque não foi o Papa que escolheu Maria, não foi um padre que elegeu Maria, não foram os cristãos que clamaram e elegeram ela mãe de Deus, e nem será o ser humano quem vai descartá-la. Deus a escolheu. Quem somos nós para rejeitá-la? Um arcanjo a visita em nome de Deus, e o arcanjo diz: bendita és tu entre as mulheres. E há quem diga que ela não é bendita. Quando Maria chega na casa de Isabel, a Bíblia diz que ela ficou repleta do Espírito Santo ao ouvir a saudação de Maria. Isabel vai dizer: de onde me veio a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E por que Isabel reconheceu em Maria a mãe do seu Senhor? Porque ela estava cheia do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo olha para Maria e vê a mãe do meu Senhor. Há outros espíritos pairando sobre os ares. Há muito espírito de porco e de contenda que é confundido com o Espírito Santo, tirando dela o que o Espírito a concebeu. Muitos renegam Maria como José, porque não entendem o que aconteceu no seio dela. José não entendia e ele a rejeitou. Mas no sonho o anjo disse: José, não temas receber Maria, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. José acordou e a acolheu em casa. Quem entende o que aconteceu no útero daquela mulher só tem um caminho: recebê-la em casa. Em Caná da Galileia, o vinho terminou, Jesus estava na sala. Talvez Jesus nem ficasse sabendo que o vinho terminou. E por que Maria sabia? Porque ela estava na cozinha, ela era íntima, ela estava ajudando. Uma mulher que se põe a serviço, uma mulher que se preocupa com o outro, que se preocupa com a família, que se ocupa dos casamentos. E Maria sabe quem é o seu filho. Eles não têm mais vinho. Que queres de mim, mulher? Aí os doutores em escritura, que dão fora atrás do outro, vão dizer que Jesus menosprezou a sua mãe, a chamando de mulher.
porque deveria ser senhora ou mamãe, mas ele arranca mulher. Na verdade, quando você olha para Jesus chamando a sua mãe de mulher, ele está contextualizando nela a mulher do Gênesis. Colocarei inimizade entre ti, o demônio, e a mulher, entre os filhos dele e os filhos dela. Você vai picar o calcanhar dela, mas ela vai ferir a tua cabeça. Picar o calcanhar é fazer mancar, mas pisar na cabeça é exterminar. Por isso que Nossa Senhora de Fátima diz: no fim, o meu imaculado coração triunfará. Cuidado, meus irmãos, eu estou citando Bíblia. Segundo a Bíblia, os inimigos de Maria são os filhos do demônio. Quando Deus vê a serpente, que é o diabo que tentou Eva, Deus disse para a serpente: eu vou colocar inimizade, ódio, contenda entre os teus filhos e os filhos dela. Nós somos filhos de Maria. Nós somos filhos daquela que é a bendita entre as mulheres. E o milagre aconteceu pela intercessão da mãe e pela obediência dos servos. O vinho melhor foi guardado até agora. E no momento derradeiro da vida de nosso Senhor, quando Jesus estava falecendo no alto do madeiro, Jesus teve tempo e se lembrou da sua mãe, e ele disse: mãe, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Ou seja, cuida dele, é o discípulo mais jovem. Cuida dela, porque não tem quem cuide. E a Bíblia diz que daquele momento para frente, João a levou para casa. O que a Bíblia está nos dizendo? Quem é discípulo de Jesus leva Maria para casa e haverá de cuidar dela. Sabemos que Maria não é deusa, e a igreja nunca ensinou mariolatria. Quem adora Maria está errado, é um pecado mortal, porque Maria não é deusa. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus em três pessoas. Mas o nosso carinho a Maria, chamado de hiperdulia, não é um culto de adoração, é um culto de veneração. Ela é nossa mãe, ela é nossa intercessora. Ela não é deusa, mas depois de Deus, ninguém esteve mais próximo a Ele do que ela. Ela é filha do Pai, ela é mãe do Filho e ela é esposa do Espírito. Quem de nós escolheu a sua mãe? Quem de nós escolheu a sua mãe? Nós que aqui estamos e vocês que nos acompanham. Escolha para mim uma pessoa nessa terra que escolheu a sua mãe. Ninguém escolheu a sua mãe. E nós amamos a nossa mãe. Eu amo a minha. E se eu tivesse que escolher, seria ela. Com certeza você escolheria a sua. Se nós não escolhemos a nossa mãe, mas amamos a nossa mãe, saiba que Jesus escolheu a dele. Deus que escolheu Maria, coisa que Maria não é oferecida, ela foi escolhida. E o anjo a saúda e diz: o Senhor te escolheu, você é cheia de graça, e você vai conceber o Emanuel, que é Deus conosco. Meus irmãos, como que nós vamos rejeitar aquela que Jesus escolheu por mãe? Como que nós não vamos nos espelhar na oração com Maria, por Maria e em Maria, por aquele que a venerou como mãe? Os escritos do início do cristianismo nos mostram que todos os discípulos a chamavam de mãe. Nós vemos isso no filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Várias vezes o discípulo chega perto e diz: mãe. Eles a chamavam de mãe. Gabriel a chamou de bendita entre as mulheres. Isabel a chamou da mãe do meu Senhor. João a levou-a para casa, e a igreja a venera como mãe.
rainha do céu e da terra, concebida sem pecado, imaculada conceição pelos méritos de Jesus Cristo. Agora, meus caros, quando você encontrar alguém desprezando Nossa Senhora, falando mal de Maria, tirando-a da história da salvação, tudo bem, tudo bem. Só que esta pessoa, ela tem que te provar quem ela é. Ao invés de falarem mal de Maria, precisam de um espelho, precisam de uma autodefinição, de um autoconhecimento. Por que o senhor está falando isso, padre? Pensa comigo, seja inteligente. Coisa que Bíblia não é para gente que não tem QI. Para ler Bíblia tem que ter QI. O anjo a saúda. Isabel, cheia do Espírito Santo, a saúda. José, seguindo a orientação do anjo, a recebe. João, recebendo-a de presente, a leva para casa. Tudo bem se querem falar mal de Maria, mas antes de falar mal de Nossa Senhora, esta pessoa precisa provar que ela é melhor do que um arcanjo, que ela tem mais Espírito Santo que Isabel, que a pessoa é mais santa que São José e mais carinhoso do que João. Se essa pessoa provar que ela é melhor que um arcanjo, melhor do que Isabel, melhor que São José, e que o discípulo amado deixa essa pessoa falar mal de Maria, porque ela tem autoridade para isso. Mas se essa pessoa não é um arcanjo, se ela não tem o Espírito Santo como Isabel, se ela não ouviu uma revelação como José, e se ela não é um discípulo amado de Cristo, seria muito melhor gargarejar com álcool e água sanitária, que faz bem para o corona, ao invés de falar blasfêmias contra a mãe de Deus. Há certas pessoas tolas que era melhor ficarem caladas do que falando acabarem com a dúvida. Há muitas pessoas que se revelam não conhecerem o Cristo por não respeitarem a mãe. Se não amam a mãe, é um direito deles, é um direito de não tê-la como mãe. Mas eu não entendo a guerra contra Nossa Senhora. Pregações e mais pregações que denigrem a mãe de Deus. E aqui vai um puxão de orelha, sem falar nome, um puxão de orelha em muitos católicos, e não é nem católico, é catorente, é católico carente. Tem nada mais chato que católico carente, que fica procurando em pregações evangélicas, pregações protestantes, um alimento para a sua vida, seguindo certos pastores que denigrem Nossa Senhora, e a pessoa está inscrita no canal, e a pessoa fica dando like, a pessoa fica compartilhando o vídeo. Nós precisamos, meus irmãos, fazer uma opção sólida por aquilo que é da nossa fé cristã católica, conhecer a nossa religião para não ficarmos bebendo em cisternas diversas. Nós temos o depósito da fé e precisamos conhecer aquilo que é nosso para defender aquilo que é nosso e parar com esse mimimi, essa geração chata que nós estamos vivendo. 3 coisas não se discutem: futebol, política e religião. Futebol, eu não entendo nada. Quem goste, eu não entendo nada. A minha definição de futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Não estou falando que não é importante, é a mais importante daquelas sem importância. Há pessoas que perdem amigos, que perdem família por causa de jogador que nem sabe que você existe. Segundo, política é uma área espinhosa, ainda mais nos dias que estamos vivendo, uma polarização social. Então, se você não vai discutir futebol para não perder a amizade, tá certo.
Se você não vai entrar no campo político, porque o outro é de um partido diferente, e aqui você tem que entender por que a igreja não entra em política, e quem entra, seja bispo ou padre, está errado. Igreja não entra em partido, porque o nome partido vem de parte, e a igreja não pode se filiar a uma parte, elas têm que estar evangelizando o todo. É por isso que a igreja não pode fazer política partidária. A igreja fala de política, ela não fala de partido, e os que falam estão errados. Mas agora, meus irmãos, você vir com esse discurso que religião não se discute, eu vou te mostrar o que está por trás. Religião não se discute para quem não tem convicção. Religião não se discute para quem não conhece. E me perdoe aqui para nós uma franqueza, e eu falo com dor no coração, por que muitos católicos não discutem e defendem a fé católica? Por um motivo que eu digo em rede nacional, está gravado e pode falar que foi eu quem disse. Porque a maioria não conhece a fé que professa. Não conhece. Se você apertar, não sai nada. Então o que eles falam? Saem pela tangente. Religião não se discute. Não se discute porque não sabe. Porque se sabe, você coloca as cartas na mesa. Você cita textos bíblicos. Você cita o magistério da igreja. Você conhece o depósito da fé. Você conhece os textos litúrgicos. Em poucas citações, você desarma quem não conhece. Há pessoas que frequentam o santuário e, graças a Deus, estão aprendendo Bíblia, que já não ficam calados quando alguém toca a campainha e fica com revista, panfleto e vomitando goma. A pessoa escuta e fala: olha, eu escutei você, agora você me escute. Isso que você falou não é isso, por causa disso. Isso que você falou não confere, porque você citou tal versículo, mas em tal livro fala isso. O que essas pessoas me dizem? Padre, agora eles saltam a minha casa. A campainha lá de casa não toca mais no domingo de manhã. Por quê? Porque sabe. Mostrou que sabe. Então eles não vão discutir com quem sabe. Mas a grande massa está nessa frieza espiritual, nessa mediocridade católica, que não sabe nada. Aí fica escutando, balança a cabeça, com uma tartaruga, fica só assim, ó, com esse calanguinho em pé no dia de sol. A pessoa fala o que quer, você não sabe nem questionar, você não sabe nem mostrar um versículo. Meus irmãos, nós precisamos beber esta noite, e serei breve nessas 3 colunas, em 3 pontos centrais da devoção a Nossa Senhora. É interessante que em certas igrejas não se fala de Jesus Cristo, e ninguém comenta isso. Eu estou falando igreja católica, outras igrejas. Certas igrejas, você pode assistir o culto, programas de televisão, não se fala o nome Jesus Cristo. É só Davi, é só Salomão, é só Jezabel, é só Abraão, é só Judite, Esther e companhia. Não citam Jesus Cristo, não citam carta de São Paulo, e muito menos as cartas de São Pedro. Assista com esse olhar. Você vai ficar: gente, eu nunca tinha pensado nisso. Assista um culto de certas igrejas que estão aí na rede, do início ao fim. Eu fiz isso como estudo. Durante uma semana eu vi várias transmissões, vários cultos, e tira isso, e põe aquilo, e pega aquilo, e joga. Não se disse uma semana o nome Jesus Cristo. Não se fala de Jesus Cristo. E os testemunhos estão longe de uma conversão pessoal. É muito mais uma conversão financeira. A gente não vê uma conversão pessoal. Cuidado. Cuidado para você não abrir mão daquilo que é próprio da nossa fé cristã. Se a pessoa é judia, se é um judeu, é normal não falar de Jesus. Se a pessoa é muçulmano, nós entendemos. Se é budista, nós respeitamos. Mas agora, alguém que se fala cristão, Jesus Cristo é o Senhor, enche a boca, é o Senhor.
Mas você não ouve num culto sequer uma vez o nome de Jesus, se baseando totalmente no judaísmo e no Antigo Testamento, e o povo babando, achando que que descobriram a roda. E muitos lá eram, ou talvez não foram, mas frequentavam a igreja católica. Cantavam para Nossa Senhora, recebiam a hóstia como se fosse uma bolacha, porque não entenderam nada. Participaram da missa voando, também não entendiam nada. Era uma coisa na igreja, outra fora. Aí agora não eram nada, viraram alguma coisa. Então, meus irmãos, estou falando para nós, que somos cristãos católicos, nós precisamos ser portadores da boa nova. Porque a pregação no microfone, talvez você nunca fará. Talvez você não tenha acesso a um microfone, um púlpito para você pregar. Ou você pode pregar com a vida. Você pode pregar na sua casa. Você pode pregar na rotinha de almoço do seu local de trabalho. Padre, eu tenho dificuldade de falar. Então viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Seja um católico como tem que ser evangélico. Eu sou altamente evangélico. Eu não sou protestante, eu não sou neopentecostal, mas eu sou um evangélico católico, porque o evangelho é a base da minha vida, e foi por ele que eu me consagrei, porque o evangelho é Jesus. Quando você diz evangélico, é evangelium, é boa nova. Quem é a boa nova? É Jesus. Aí alguns querem separar. Não, você é católico e eu sou evangélico. Não, meu filho, eu também sou evangélico. Eu não sou evangélico a descendência protestante, eu sou católico, mas a minha base é o evangelho. Tanto que tudo isso que eu citei da vida de Maria, eu tirei de onde? Do livro de Alice do País das Maravilhas. Estou contando aqui historinha de Chapeuzinho Vermelho. Citei para você um texto atrás do outro no evangelho. Então a Bíblia me mostra que o verdadeiro evangélico, ele conhece a história de Jesus Cristo e por causa disso ama Nossa Senhora. Não há como pela palavra você descartar Nossa Senhora. Você descarta Maria por uma interpretação detencionosa, maldosa e fora de contexto. Porque um texto fora do contexto vira pretexto. E nós precisamos conhecer e amar a nossa fé. Porque eu vou te contar a verdade, meus irmãos. A igreja está lascada se a pregação depender dos padres, dos bispos e do papa. Se depender só do clero, a igreja está lascada. Ai, padre, como assim? Porque há lugares que a minha voz não chega. Há lugares que a pregação da igreja não chega, mas você é igreja, e você vai a lugares que eu não vou. Você conhece pessoas que não me conhecem, você convive com pessoas que não vêm ao templo. Então essas pessoas não vão escutar nem a minha voz, nem a do bispo, nem a do papa, mas elas vão conhecer Jesus através da pregação de quem? Da sua. O testemunho de quem? Do seu. O amor a Jesus que eles vão conhecer vem de quem? Do seu coração. Então nós como igreja, quando eu falo nós, o clero católico, diácono, padre e bispo, e o povo de Deus que você faz parte, nós todos devemos ser arautos do evangelho, propagadores do evangelho, conhecedores de Jesus Cristo, devotos de Maria Santíssima, sem briga, sem soco, sem rabo de arraia, sem facada, sem tiro, não precisa de nada disso, mas mantendo a calma, ser firme e convicto de que você sabe. Na primeira resposta, a gente conhece quem sabe e quem enrola. É igual a prova. A hora que o professor começa a corrigir a prova, na primeira questão ele sabe, o cara fechou a prova, ou ele enrolou e não fez nada aqui. Então seja firme na sua fé, seja sereno, mas firme. E finalizo, meus caros, com 3 situações que todos nós vamos passar, e devemos passar porque somos devotos de Maria. Repitam comigo: promessa, deserto, alegria.
essas três palavras, tanto Abraão viveu, como Maria viveu. Se Abraão é o pai da fé, Maria é a mãe da fé. E você faz uma comparação perfeita de Abraão, de Maria e a nossa família. Abraão estava debaixo de promessa. Deus disse para Abraão assim: sai da tua terra, larga a tua família e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Você será pai de uma multidão. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Quem te abençoar, eu vou te abençoar. Você vai abençoar as famílias da terra. Abraão estava debaixo de uma promessa. Quando Gabriel visita Maria, ele dá para Maria uma promessa: você será mãe. Você será mãe de Nazaré. O problema de Abraão era a idade. O problema de Maria era a virgindade. E os dois enfrentaram o obstáculo na fé. Abraão, quando teve Isaac com Sara, ele chamava Abrão e Sarai. Deus muda o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara. E eles têm o pequenino Isaac. Abraão tinha 99 anos. Quando Deus disse que a profecia iria se cumprir, ele tinha 75 anos. Demorou mais 25 para ele carregar o filho. O dia que ele pegou o filho no colo, ele tinha 100. Sara, uma mulher de fé, mas que tem uma vacilada. Não vamos falar mal de Sara, mas ela deu uma escorregada aqui. Porque ela viu que estava demorando a promessa se cumprir. O que ela fez? Quem conhece a Bíblia aí? Abraão, vem cá. Estou vendo que de nós dois, meu filho, não vai sair nada. Pega Agar, que é a nossa escrava egípcia, tem um filho com ela, Ismael. Sara não esperou, e ele teve o filho Ismael, com Agar, que era uma escrava egípcia. Depois disso, Deus dirige novamente a Abraão: a tua mulher será abençoada, a tua mulher vai conceber, a minha palavra não volta atrás. Aí aparecem 3 anjos, fala que ano que vem Abraão terá o filho no colo. Sara dá na barraca, ela dá uma risadinha. O anjo fala: você riu? Ela fala: não ri. Mentirosa, riu sim, mas a promessa vai ser cumprida. E a criança vem. Qual que era o empecilho de Abraão? A idade. De Sara, a incredulidade. De Maria, a virgindade. Tanto que Maria pergunta: mas como que vai acontecer isso? Eu não conheço homem, eu sou virgem. Partenos, eu sou virgem. Como que? Cheia de Deus? Eu sou cheia de Deus, mas eu não tenho homem. O Espírito Santo vai cuidar disso aí. Sara carregou o seu filho, Maria o dela. Tanto Abraão como Sara enfrentaram na fé, e os dois subiram no monte. Deus pede para Abraão a vida do seu filho, e ele sobe o monte Moriá. Deus pediu a Maria a vida do seu filho, e ela sobe o monte da caveira, Gólgota. Só que Maria foi além de Abraão, porque quando ele iria matar o filho, o anjo fala: para! Deus viu a tua fidelidade. E quando ele olha do lado, tem um cabritinho, um cordeirinho, preso no espinho pelo chifre. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Aquele cordeiro era um símbolo de Jesus. Ele não precisa sacrificar o seu filho, ele sacrifica o cordeiro. Com Jesus, Maria vai até o final. Deus leva a cabo o seu plano salvífico, e Jesus falece, e Maria permanece de pé: eis aqui a tua serva. E o terceiro ponto, a alegria que Abraão respondeu a Deus, e a alegria que Maria sentia em Deus. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito. Meus irmãos, nós estamos celebrando também o Dia Nacional da Família. Eu quero contextualizar essas 3 palavrinhas: promessa, sofrimento, sacrifício e alegria.
A sua família está debaixo de promessa. Você está debaixo de promessa. Deus tinha um sonho para Abraão. Deus tinha um sonho para Maria. Deus tem um sonho para mim e um sonho para você. Receba a promessa de Deus para a sua vida e não seja como Sara, não duvide e não ria das promessas de Deus. Segundo, não é porque somos de Deus que não vamos passar por dificuldade. Não é porque somos de Deus que não vamos sofrer. Abraão sofreu, quase ofereceu o seu filho. Maria sofreu, vendo Jesus na cruz. Nós haveremos de sofrer também. Mas se permanecemos com fé, a nossa tristeza se transformará em alegria. A alegria de Abraão de ser um homem de Deus, a alegria de Maria de receber um anjo de Deus, e a nossa alegria de, pela fé, vivemos as promessas e as tribulações de Abraão, de Maria, e vencê-las na fé. O que nos assemelha a Nossa Senhora não é apenas sermos devotos da sua intercessão, mas como ela aceitar a promessa de Deus, como ela subir os montes da caveira que cada um de nós terá que subir em vários momentos na vida e permanecer de pé, mas acima de tudo, como ela se alegrar no Senhor. A minha alma se alegra no Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque Ele fez grandes coisas na sua pobre serva. Doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Bem-aventurada é bendita. Nós somos esta geração que a cada Ave Maria cumprimos evangelicamente a profecia do Magnífica. Que Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, interceda por Deus pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelas suas misérias, pelas suas doenças. Porque a doença, a miséria, a tribulação, ela faz sempre uma ligação entre a promessa e a alegria do cumprimento, entre a promessa e a alegria da vitória, entre a promessa e a chegada do caminho. Promessa, sofrimento, vitória. Promessa, sofrimento, alegria. Promessa, sofrimento, realização. Quem não passar pela cruz, não chegará à luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Te perturbe, nada te expande, tudo passa, só Deus não muda. Paciência tudo alcança, nada te falte com Deus no coração. Só Deus te basta. Te perturbe, nada te expande, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falte com Deus no coração.
graças e louvores se deem a cada momento. Santíssimo e diviníssimo sacramento, graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e diviníssimo sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e diviníssimo sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos. Tu és a nossa força, Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. A nossa família esta noite se prostra na Tua presença. Tu sabes, Senhor, como as famílias têm sido atacadas, como o mal tem usado de pessoas para tentarem mudar o conceito de família, a estrutura da família, maculando aquilo que é obra das Tuas mãos. Tu és, Senhor, o Criador da família. Volva o Teu olhar para a família de cada um de nós que aqui está. Há tantos que nos acompanham, Brasil afora. Nós somos agora milhares de famílias reunidas em torno do Teu altar. Tu te expões a nós neste santuário. Tu te expões a tantos que nos acompanham pela TV, pela internet, pelo celular. Visita, Senhor, o nosso coração e dá-nos força e persistência para não desistirmos da nossa família. Ajuda-me, Senhor, a manter acesa dentro do meu coração a chama da esperança, a chama que crê, que espera, que confia. Afasta Jesus das nossas casas, afasta Jesus da minha casa todo pecado, todo espírito de divisão. Quantas famílias divididas. Cura, Senhor, todo vício, pessoas viciadas na droga, no cigarro, na bebida, no jogo valendo dinheiro, na internet, na promiscuidade. Afasta, Senhor, das nossas casas e dos nossos matrimônios todo o adultério, toda traição, toda mentira, toda tentação. Senhor, guarda-nos também na nossa área da saúde. Nós vivemos meses de medo, de tensão, e a cada dia que se passa, nós vemos o coronavírus cada vez mais perto de nós. Nós te pedimos duas coisas, Senhor: que este vírus passe longe de nós, e se porventura o pegarmos, que sejamos curados. Guarda a nossa família, protege os nossos idosos. Coloca, Senhor, discernimento, bom senso e consciência nas pessoas que vivem como se a pandemia não existisse. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física, mas nós não podemos descuidar, Senhor, da nossa saúde espiritual. Dá-nos o dom da oração, fortaleça a nossa fé, a nossa resiliência, para que, olhando para Maria Santíssima, nós possamos aprender com esta mulher a permanecer de pé perante as cruzes da nossa vida. Certamente Nossa Senhora chorou, e chorou muito aos pés da cruz,
mas ela não se desesperou. Nós não podemos perder a esperança, Jesus. Olhando para a tua família, nós contemplamos a nossa família. Abençoe cada homem que aqui está, tantos que nos acompanham, principalmente aqueles que são pais, para que tenham um coração como São José, justos, parceiros da esposa, que eles possam proteger e zelar pelo bem da família, sendo homens de Deus. Volvei o teu olhar para as mulheres, para as mães, para as vovós, que é como se fosse mãe duas vezes. Que essas mulheres tenham o coração de Nossa Senhora, sejam cheias da graça de Deus, tementes a Deus, mulheres de oração. E para todos nós, filhos, que possamos crescer em estatura, sabedoria e graça. Que a tua bênção, Senhor, que esta cruz que será traçada sobre nós que aqui estamos e que chegará Brasil afora, extirpe das nossas famílias todo o mal, toda treva, todo vício, tudo aquilo que denigre, deturpa e quer acabar com as famílias. Por intercessão da Imaculada Conceição da Virgem Maria e de São José, abençoa, Senhor, as nossas famílias e dai-nos a tua paz. Amém. Num profundo silêncio, ao som deste piano que nos leva e nos convida à oração, faça agora a sua oração pessoal. Peça, agradeça, se entregue ao Senhor, preparando para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz?
nós queremos louvar a Deus por esta noite, por esta missa solene da Imaculada Conceição, aqui da Divinópolis, para todo o Brasil, através do sistema Evangelizar de Comunicação. A nossa gratidão. Que São José vele por nós e que nossas famílias sejam abençoadas. Gratidão a todos que nos acompanharam nesta Santa Missa. Coloque em prática as promessas e os ensinamentos desta noite. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Cantemos. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e